A batalha começou. O Yetzer-Hatov, os exércitos de Elohim, Mahanaim, estão prontos para a guerra. O Yetzer-Hara se aproxima. Sorrateiro, ele está à espreita. Quer nos tirar o direito à árvore da vida. Quer nos destruir. Avante, guerreiros! Mahanaim. Por Hashem e pela Torá. Mahanaim. Parashat Bo. Baruch Hashem, Shabbat Shalom, eu sou a Maracaiá. Vamos estudar hoje a Parashat HaShavua, a Parashat Bo, Baruch Hashem. O texto da Parashat está no livro de Shemot, capítulo 10, a partir do verso 1. Vamos fazer a leitura do primeiro passuco, né? Baruch Hashem. E disse Hashem a Moshe, e disse Adonai a Moshe: venha Paró, pois eu fiz endurecer, eu fiz pesar o seu coração e o coração de seus servos para pôr os meus milagres, os meus sinais entre eles. Baruch Hashem, bendito seja Hashem, o Criador de todos, aquele que controla todas as coisas, aquele que está com o Paró, aquele que está junto com o Paró. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Hoje temos que aprender esta palavra que é citada como a palavra-chave para esta porção da Torá. Bo não significa vai, como está aqui no português. Bo significa vem, né? E Hashem, ele está avisando para Moshe, ele está se comunicando com Moshe. Moshe é o desejo corrigido. Moshe é a vontade do vaso que tem aquele direcionamento para seu Criador. Isso é Moshe. Nós temos o Moshe, o desejo, porque nós estamos aqui estudando a Parashá. Nós temos o Moshe e Hashem está falando: vem, pode vir até o Paró, eu tô aqui, junto com ele. Sim, Hashem, ele está junto ao Paró. Quem é o Paró? O Paró é o desejo humano desviado. Ou seja, quando nós, apresentamos um desejo que não é o desejo alinhado com a vontade de Hashem, este desejo é o Paró, é o ego, é o orgulho, é aquilo que fez gerar a morte. Hashem está próximo a isto? Dentro do coração do homem? Sim. No coração do homem reside o Ruach. O Ruach, aquele sopro inicial onde Hashem assopra nas narinas do homem. Este Ruach, este fôlego, ele fica também no coração do homem. O coração, ele tem dois ventrílocos, dois espaços onde o ar circula. E ali temos então, espiritualmente, dois Ruhim. O Ruach, que é o Kadosh, o Ruach que vem de Hashem, ele pode residir ali, se a pessoa der lugar para isso. E também o Ruach da morte pode residir ali. Ou seja, o Yetzer-Hatov e o Yetzer-Hara residindo juntos no coração humano. Por isso Hashem fala: vem, porque ele vai estar aqui do lado. E pode ficar tranquilo, Moshe, porque Hashem está dizendo aqui, eu
fiz pesar o coração do Paró. Isso quer dizer que neste momento aqui, o Paró, ele perdeu o livre-arbítrio dele. A partir da Parashat Bo, acabou a brincadeira para Paró. Paró estava brincando, né? Quero, não quero. Hoje vai, amanhã não vai. Não, vamos ver, volta, não quero ver tua cara. Todo dia uma coisa. Durante a manifestação das 7 Sefirot, né? De baixo, Paró ficou pintando e bordando. Mas quando começou a manifestação das 3 de cima, que está nesta Parashá, esta Parashá aqui vai manifestar Biná, Chokhmah e Keter. Por isso esta Parashá aqui, ela é a Parashá que traz o sacrifício de Pessach, que está relacionado com o Mashiach, porque o Mashiach, ele tem a carruagem das 3 de cima, como nós estudamos. Né? Então, esta Parashá aqui vai trazer o Mashiach, uma figura dele, o Cordeiro de Pessach, que para os Mitzraim era um ídolo, era um animal que não era um animal comum, era o quê? Era um ídolo, uma deidade. Assim como eles hoje ainda, o povo de Mitzraim ainda fazem do Cordeiro Yeshua uma deidade, um ídolo. Eles continuam com o mesmo pensamento, não mudou nada, não teve mudança com Mitzraim. Eles ainda são idólatras. E ainda tratam o Cordeiro de Pessach como um ídolo. Mas nós já temos a nossa consciência completamente aberta neste sentido, de que o Cordeiro de Pessach, ele não é ídolo, ele é criatura de Hashem e está disposto a se sacrificar para a cobertura do pecado de seus irmãos. Baruch Hashem. E foi isso que Mashiach fez. Baruch Hashem, pois ele está sob o controle do Todo-Poderoso. Assim ele se mostra a carruagem das 3 de cima, porque as 3 de cima estão completamente absorvidas na luz da pureza de Hashem. Elas não têm nenhuma impureza, nelas não existe o mal. Estão completamente separadas. Elas estão em lugar de Kadosh, ou seja, elas são Kadosh. Como eu disse, os Malachim, na adoração, eles vão dizer o quê? 3 vezes Kadosh, 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 para fazer essa referência, que as 3 Sefirot de cima, elas são Kadosh, elas são separadas, são santificadas, porque delas fluem a luz divina sem impureza. E o Mashiach, por ter a raiz de sua alma em Kadmon, onde não foi aprisionado nenhuma clipá, né? Lá não foi aprisionado nenhuma clipá. Lá não existe negatividade. Houve sim uma desistência a partir de Atzilut. Na formação de Atzilut, a Biná, né, antiga, desistiu e se escureceu e saiu de lá. E ficou só, lá em Atzilut, só ficou apenas Keter e Chokhmah. A Biná nova surgiu em Beriá, como nós estudamos. Então nós vemos que a raiz da alma de Mashiach, que está acima disso tudo, ela não se contaminou com nenhum tipo de averá, nenhum tipo de transgressão. Então, esta alma pura, antiga, tem a capacidade de carregar a luz de Keter, Chokhmah e Biná. E assim, trazer aqui, nesta parashá, o lado escuro destas Sefirot, ou seja, a Biná, que é o reservatório da vida, se tornou os gafanhotos que acabaram com todas as vegetações, com todo o alimento. Quando o alimento é tirado, a vida é tirada. Então o Paró, ele ficou angustiado demais, né? Pediu até, se tornou até, parece que o Paró até fez techuvá. Pede a Hashem, me perdoa com a minha transgressão. Pede a Hashem por mim. Pode ir com o povo. Tira essa morte de mim. O Paró se viu, porque o Paró, a raiz dele é ali. Ele se viu
nesta morte que apareceu com os gafanhotos. Ele viu sua cara feia e ficou com medo. Tudo isso, Hashem conduzindo o Paró para que o Paró hoje fosse um espelho para nós. Que dureza é ser o vaso de ira na mão de Hashem. Que dureza, não é? Né? Deve ser horrível ser o vaso da ira. Hashem é o Todo-Poderoso. Ele diz, venha Moshe, venha até o Paró. Eu estou aqui. Quem está controlando a situação sou eu. Então isso nos ensina que quando aperta, está ficando difícil para mim, está ficando difícil para você, é porque a Hashem está com a rédea do controle na mão, está próximo. A gente está próximo de encontrar com o Todo-Poderoso. Quando a gente faz o enfrentamento do nosso ego, daquilo que é escuro, que é errado em nós. Olha aqui, eu descobri que eu não tenho jeito para isso aqui. Eu tô demais nessa área aqui. Olha aqui minha cara feia. Aí a gente vai ver Hashem. Hashem vai se revelar. Hashem vai estar lá. Na hora que você entender a tua escuridão, vai vir a claridade. Não adianta fugir da escuridão. Se você fugir, você não encontra a claridade. Não é fugindo que resolve. É encarando. É vindo de encontro o que está errado. Ah, não. Não é bem assim. Eu não estou dando um jeitinho. Assim você nunca vai desmanchar esse faraó. O faraó nunca vai deixar de ser faraó na tua vida. E Bo nos adverte de uma forma pesada. Essa paraxá é pesada, mas ela é libertadora. A liberdade vem pela morte. É a morte que traz a liberdade. Yeshua morre. Para quê? Para comprar a tua liberdade. O cordeiro morreu lá. Vários, né? Para quê? Para comprar a liberdade daquele povo que não tinha mérito. As portas deles estavam embrenhadas de ídolos. Por isso Hashem mandou cobrir com sangue. E este cordeiro hoje que nós temos, Yeshua, ele ainda faz esse trabalho de cobertura destes pecados que insistimos em manter. Cubra com o sangue de Mashiach e mude de uma vez por todas, encare este faraó e se transforme. Estava falando com meu esposo agora na refeição de Shabbat. Gente, vamos fazer um negócio, vamos pegar uma caneta, abre lá a página do Sidur, onde tem o Vidui, e põe lá Beshem Yeshua HaMashiach. A gente tem o testemunho do Cordeiro de Pessah. Precisamos, após o Vidui, falar essa frase. Precisamos dizer que é pelo nome ou pelo sangue de Yeshua. Diga Bedama, pelo sangue Yeshua HaMashiach. Vamos falar pelo sangue dele, para que nós possamos então utilizar desse sangue de verdade hoje. Nós precisamos cobrir estes pecados, precisamos sair deste Mitzrayim. Caso contrário, o anjo da morte cai na nossa casa e nos destrói. A casa é o nosso corpo. O primogênito é a alma divina. A morte do primogênito é a morte espiritual. E está direto acontecendo. Por quê? Porque não tem sangue cobrindo a porta. A porta está aberta para a morte entrar. E então o Paró, ele vai enfrentar algo muito pior do que a própria morte de Bená. Ele vai enfrentar a falta da Torá. A Torá é a luz de Hormá, aquela luz que é o fogo, né? Hormá é o fogo, incandescente, algo que é totalmente fora do comum que nós entendemos aqui nessa terra, pois aqui nós temos 1% da realidade, um fogo abrasador, uma luz muito forte que é capaz de incinerar o universo se ficar fora do filtro. Por isso a Hashem coloca o Simpson para filtrar, porque ninguém aguenta. Mas também, se nós não tivermos acesso a ela,
se nós não filtrarmos ela e absorvermos ela de forma moderada, a escuridão que apareceu no Mitzrayim chega para cada um de nós. Chega! Se você parar de se conectar com a Torá, se você parar de estudar, mas eu não quero encarar esse faraó, não, eu tô com preguiça, eu tô cansada, eu trabalhei muito. Eu não tenho tempo, eu tenho que resolver tal coisa e não sei o que, e isso e aquilo, e Torá ficando. Passa o primeiro dia da semana, passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto, chega na sexta-feira, corre pro Shabat. No Shabat vai assistir às rezas e não estuda a Torá. Mal um shiurim ou dois. E a escuridão começa a permear o coração. E a escuridão palpável. É dito que naquela escuridão, o inferno, o Geinom, veio para o mundo físico. O que é o Geinom, gente? O Geinom é o lugar de purgar. É o lugar de tirar a clipar. É o lugar de fazer a correção na marra. Nós temos a misericórdia aqui para fazermos a correção devagar, para fazermos a correção de uma forma que não seja abrupta. É difícil ouvir a Morachayá é grosseira. A Morachayá fala gritando, a Morachayá fala bruto. A Morachayá é uma pétala de rosa diante do Geinom. Torturas inconcebíveis existem lá. E este ambiente se abriu no Mitzrayim. Eles não podiam sair do lugar. Não é que eles não saíam do lugar porque eles ficaram paralisados, porque os nervos pararam, o corpo parou. Não! Eles estavam apertados pelas clipot, pelos shedim do Geinom. Estavam atormentados, como se estivessem mortos, vivos ao mesmo tempo. Ninguém se lembrou nem de comer, nem de necessidades fisiológicas, nada disso. Tudo ficou misturado, a realidade da verdade, que é o Geinom, com a ilusão do Mitzrayim, estava tudo misturado, eles não estavam entendendo nada. Parou, encarou a morte, encarou ele mesmo, não viu apenas a morte destruir o seu ambiente, como ele viu na outra anterior, não. Parou, ele viu ele dentro dele, ele viu ele mesmo, ele ficou tão horrorizado, parou, que ele parou de ser falso. O parou deixou de ser falso. A praga foi tão severa da escuridão que converteu o parou. O parou se converteu por alguns momentos e ele parou de mentir. Foi um momento que o parou não mentiu. Ele não mentiu. Ele chamou Moshe e falou, sabe o quê? Se eu ver tua cara de novo, eu lhe mato. Pronto, aí mostrou os dentes. Parou, mostrou os dentes dele. Por quê? Porque não tinha mais o que esconder. O inferno, que era ele mesmo, se abriu e acabou. Não tem mais como guardar mentira. Parou, falou a verdade. Não é fácil enfrentar a escuridão. Não queira desistir da Torá. Mas a Torá é difícil porque é muita dureza. Dureza é ficar sem ela. A Torá tá difícil? Fica sem Torá para você ver como estão mortos toda a população que nos rodeia, pois estão fadados à destruição completa, sem retorno. Mas parou, mesmo assim, né? Mesmo assim o parou, controlado por Hashem, ainda precisava passar por Keter. Keter ainda tinha que se abrir negativamente por parou. E Keter, como é a primogênita da criação,
Keter é a primogênita da criação. Por isso, a carruagem de Keter, que é o Mashiach, ele é chamado de primogênito da criação. Por quê? Porque a Keter é a primeira coisa criada por Hashem. A Keter de Akadmo é a primeira criatura de Hashem. E ela, então, sendo o fluxo da vida, né? O fluxo da eternidade, o fluxo do Ensof, do infinito, daquele que não morre nunca, não tem morte para Hashem. Quando ela vira as costas, né? A gente estudou que a Keter ela fica com o rosto para baixo. Como tem o Simpson, a gente não tem, ficou como se estivesse de costas, né? Mas ainda desce porque ela está com o rosto para baixo. Mesmo ela com o Simpson, ela joga para baixo. O fluxo. Mas quando vira as costas, quando o fluxo do infinito, do Ensof, da vida, da luz completa, vira as costas, agora desliga, cortou, careta. E foi isso que aconteceu com os primogênitos. Os primogênitos da fisicalidade de Mitzrayim, aqueles que não se conectavam com quem? O que houve para eles? Careta, o corte, a morte, literalmente física no corpo, foram desligados. Eu acredito que vocês tenham estudado o vídeo do ano passado, então não vou falar o que eu já disse lá, né? Estou aqui dando uma pincelada, mas aquilo exatamente que eu disse lá, assistam lá, tá no canal. O nosso canal é uma Beit Midrash. Toda semana você precisa passear pelas playlists para que você possa alimentar-se da Rohma e não experimentar a escuridão do Geinom. Não queira experimentar a morte. Não queira experimentar a escuridão da falta da luz. Não queira experimentar as costas de Keter. Aproveite o seu tempo neste mundo físico que é a misericórdia divina. Venha até o Paró. Para de fugir. De dizer, eu não sou assim não. Não é bem assim não. Eu tô falando aqui, mas não, eu tô fazendo aqui, mas isso aqui, mas para de usar mais. Encara o errado que você faz de uma forma que você joga ele fora. Desce desse trono agora. Quem vai sentar aí é Moshe. É a Torá sagrada. É a vontade de Hashem. É o desejo corrigido que vai pegar o cetro e vai me guiar pelo mar. E vai entrar no deserto comigo. Acabou, parou para você. Encara de uma vez por todas. Baruch Hashem. Eu nasci nessa paraxá. Baruch Hashem, a paraxá é forte. Baruch Hashem. Vamos encarar este paró. Vamos encarar. Eu tive um momento de encarar o meu paró. Ainda encaro até hoje. Ele não morreu completamente. Mas no começo da minha caminhada, eu não achava que eu tinha paró. Não. Eu achava que eu tinha razão. Que eu estava certa. Diante de toda aquela destruição que eu mesmo provocava para a minha vida. Sem me conectar com a luz divina. Procurando, caçando jeito de reclamar. Era o que eu gostava de fazer. Reclamar. E dizer que eu estava sendo injustiçada. O comportamento do Paró. Mas eu cansei. Eu enxerguei este Paró em mim. E eu decidi botar Moshe na frente. Chega, Paró. Casca fora do trono que agora tu não vai mais ficar sentado aí. Tu vai enfrentar agora é as pragas de Hashem, pra tu ter medo. Mostra o dente, pois eu gosto de guerra. Pois é com o dente pra fora que eu quero mesmo, pra me mostrar o meu também. Baruch Hashem! Vamos ver quem vai ganhar, Paró. Moshe ou você? Vira Moshe, encara esse Paró e joga esse cajado no chão. E faz essa serpente engolir o Paró e serpente dele tudo. Baruch Hashem. Mata esse cordeiro. Passa nestes umbrais. Cobra este pecado. Baruch Hashem.
Escreva lá no seu vidui. Passe a falar. Baruch Hashem, vou fazer isso. Hoje não é dia de vidui. A partir de domingo, a partir do Yom Rishon, desta semana que vem, faça o vidui com bedam, pelo sangue de Yeshua, do sangue de Yeshua, Mashiach de Israel. Perdoa, Hashem, perdoa e bate no peito. Cobre estes umbrais, estes ídolos, todos eles, onde a gente ainda acha que tem algum poder. Mas a minha fala, mas o meu jeito, mas a minha habilidade, mas eu, chega de eu, agora vai ser Hashem, a vontade é de Hashem, o jeito é de Hashem, a fala é de Hashem, a atitude é de Hashem. Chega de ídolo, Baruch Hashem, mata esse cordeiro e toca fogo nele. Baruch Hashem, bendito seja Hashem, nosso Deus. E esta paraxá tão poderosa foi onde eu nasci. Nasci em 13 de Nissan e espetacularmente essa paraxá apareceu lá. Porque ela geralmente é agora, neste período do mês de Shivot. Ela 90% das vezes aparece em Shivot. Mas quando eu nasci em Nissan, 13 de Nissan, ela estava regendo. Isso é muito, muito, muito importante na minha vida. Está muito intrínseco para mim, a peça. Traga para você, porque cada vez que nós atravessamos a semana, nós temos esta vibração para cada um de nós, independente de a gente ter nascido ou não nesta paraxá. Traga para você este ensino e essa verdade. Se liberte de Mitzrayim de uma vez, como as ervas amargas. É difícil mastigar a erva amarga, engolir e ficar sorrindo. É difícil. Não é fácil. Mas é necessário. Por quê? Porque assim a gente vai valorizar a liberdade. Não há como valorizar a liberdade dada para Hashem, achando gostosa a prisão de Mitzrayim. É dito que nenhum cão rosnou. Eu quero falar sobre isso. O cão não rosnou. Não são cachorros comuns, cachorros domésticos, destes que a gente cria em casa, pets. Não. Os cachorros que não rosnaram foram os chacais, chamados de Anubis. Este ídolo, essa deidade maligna dos Mitzrayim, que diziam que era o guardião dos portais do inferno, da morte, que levavam os corpos para depositar no Sheol, na cultura idólatra dos Mitzrayim. E ele era uma deidade, um Shed, que existia de verdade. Não que ele fizesse o trabalho que os Mitzrayim achavam que fizesse, não. Mas ele era, sim, uma entidade maligna vinda da Torre de Bavli. Pois da Torre de Bavli vieram aqueles meio homens, meio animais, que se instalaram no Mitzrayim e se tornaram os reis poderosos daquele povo na antiguidade. Aquele com a cabeça de carneiro, que eles tanto amavam, que eram chamados de Ares. Aquele com a cabeça de águia, que eles chamavam de Horus. Aquela com a cabeça de gato, que eles chamavam de Samek. E todos mais, que a gente não precisa estar citando o nome dessas imundícies aqui. Né? A Ísis com asas de águia, o Osíranis, que na verdade é o próprio Nimrod, e a Semiramis, que simplesmente trocou de nome lá no Mitzrayim. Por quê? Porque vieram todos da Torre de Bavli, todos eles, inclusive o Nimrod e a Semiramis, fugiram de lá depois que Hashem o expulsaram de lá. E eles se tornaram os reis do grande Mitzrayim, que depois foi destruído por Hashem. Porque o que é maligno não desiste de lutar contra Hashem. Os rebeldes não desistem nunca. E os chacais, estes cachorros, que na verdade não eram cachorros, mas chacais, não falaram nada quando os mortos de Mitzrayim apareceram, as almas desencarnadas dos primogênitos. Eles não deram um uivo sequer
não levou nenhuma alma de lá. Não foram autorizados por Hashem. Pois a verdade chegou, acabou a ilusão de Mitzrayim, acabou a mentira, não tem nada para chacal aqui mais não. Aqui quem vai levar é o Malach da Hamavet, que Hashem mandou matar, e não um chacal inventado por um ser humano maligno que se tornou meio homem, meio chacal. E depois disse que iria ser o tal do que ia levar os mortos, mas não leva ninguém, não leva nem ele. Ah, mas a feitiçaria lá era forte. Fazia com que essa imundície, chamada de Buk, porque era uma alma penada que voltava dos mortos, pois não tinha mérito nem para ir para o Geinom, ficava por ali vagando e mentindo e inventando histórias, como hoje nós vemos. Não tenham medo. Não tenham medo das histórias dos feiticeiros. Não tenham. São todos enganadores. São todos mentirosos. Mas Hashem calou eles. Cale-se! Nem um pio você vai dar. Pelo fato de que agora eles vão enxergar a verdade. Não é você que leva ninguém quando morre. Quem leva é esse aqui cheio de olhos. E vai levar você também, Baruch Hashem, pois ele levou todos que estavam lá mortos, todos para a punição do Geinom. Todos foram levados, inclusive o Anubis. Acabou, pois na hora que Hashem levou o seu povo, as deidades não tinham mais força, pois não estavam mais lá. Samaquel levou todos eles. O poderoso Samaquel, esse sim leva. Esse leva. Mas pela ordem do Todo-Poderoso. E não por ordem de feiticeiros que ficam invocando almas penadas por aí. Não tenham medo. Não tenham medo disso. Se você estiver com Hashem, coberto com o sangue do Cordeiro, você não será tocado pelas entidades malignas, pois elas serão expulsas pelo poder de Hashem, a força do Todo-Poderoso, que invoca sim aquele que pode carregar os mortos. E você pode invocar também, quando você estiver preparado, assim como David Ameller invocava e mandava matar. David Ameller andava com o anjo da morte do lado, ordenando ele: vai lá, sepa tudo. Para isso, você tem que estar completamente em pureza, para que o anjo da morte não sepe você, mas os seus inimigos. Baruch Hashem, corrija o seu malhut, eleve a sua sefrot, não deixe que a escuridão de Rohmá lhe pegue, acenda a luz da Torá na tua vida. Faça com que Biná flua a água da vida para você e não gafanhotos para te matar. Faça com que Keter jorre a luz divina da eternidade, vinda do Ensof, daquele que é um só, Baruch Hashem. Aceite a face de Hashem na tua vida e não aceite a escuridão. Morra para o mal agora, destrua o farol da tua vida, deixe teu coração oco, como Davi. Davi deixou o coração dele oco do mal, não existia mais Yetzirah lá. Lá só existiu o Ruach HaKadosh, se tornou o trono sagrado para Hashem, o coração de Davi. Baruch Hashem, que o nosso coração também seja um templo sagrado para Hashem, o trono divino da glória de Hashem. Baruch Hashem, bendito seja nosso Deus, aquele que nos fez e que nos tornou capazes de absorver a sua Torá, a Parashat Bo. Saia de Mitzrayim, Baruch Hashem. Amém. E fugiremos de lá, correndo apressados, sem orgulho. Quando fugimos de lá, foi com os pães asmos. Ou seja, quando fugimos de lá, estávamos verdadeiros. Acabou a mentira, acabou o orgulho, Farol ficou para trás. Somos nós mesmos encarando a nossa realidade. É dito pelos sábios
que o povo atravessou, muitos deles, com os ídolos na mão, com medo. Ainda estavam agarrados aos ídolos, mas pelo menos estavam falando a verdade, não estavam mais mentindo para si mesmos. A mentira não dá para manter a mentira. A mentira ofusca completamente a verdade. E a verdade é o que nos salva. Baruch Hashem, que o Eterno tenha piedade de nossas almas e nos dê a força completa para que nós possamos então absorver este ensino e vivenciá-lo. Baruch Hashem, bendito seja o nosso Deus. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam.